Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula Beck, sou neuropsicopedagoga clínica e institucional. Hoje é a nossa segunda aula do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por que com hiperatividade? Porque nem toda criança que tem TDAH é hiperativa, né? Mas toda criança que é hiperativa, ela tem TDAH, tá? Então depois eu vou deixar bem específico para vocês aí na nossa apostila, ok? O que acontece? O TDAH, quando eu falei essa diferença, quando nem todos é hiperativo, por quê? Porque nem toda vez o comportamento dele vai estar associado nessa situação toda na escola. Por exemplo, muitos casos, a maioria são meninos. Os meninos são mais fáceis de ser identificados com a questão da déficit de atenção e hiperatividade. Só que uma parcela muito grande que não é perceptível, que o professor não percebe, que ele está lá quietinho, tanto a menina como o menino, é o quê? Aquele que está mega quieto. Aquele que está assim, como falar, ele está viajando em algum lugar, ele não presta atenção. Então, esse quieto também ele tem TDAH, tá? Então, tem dois tipos, com hiperatividade e sem hiperatividade. Então, temos que tomar muitos cuidados dentro da sala de aula, professores, observando a criança quando ela é extremamente quieta, com déficit de atenção, que você percebe que ela não está prestando atenção nas coisas, que ela está viajando em algum lugar que você acha que está viajando. Essa criança merece e tem o direito de você fazer um relatório. Ou até a família mesmo tá vendo que essa criança tá tendo esse comportamento. Porque a hiperativa é mais fácil, né? Ele vai lá, ele corre, ele não para, ele fala bastante, ele acaba às vezes sendo agressivo, ele acaba ficando irritado. Muitos dele têm transtorno opositor, então tem todo esse contexto. O hiperativo é muito mais fácil de identificar. Já aquele que é o hiperativo, que é até então quieto, desatento, você fala assim, nossa, mas eu não estou percebendo nada. Então esse que nós temos que também observar em sala de aula. Nós, professores, e especialistas, temos que tomar um maior cuidado na observação dessa questão em sala de aula. Que é onde, quando a criança está em casa, às vezes os pais percebem, às vezes por diversos fatores, não está, não, é normal, é assim, ele é assim mesmo, ele é disperso, ou às vezes ele é agressivo, ele tá nervoso, e às vezes não coloca regras, e ele é muito difícil de ele aceitar regras, né? Então tudo tem que ser o quê? Base de situações. Então tem o quê? Situações que tipo, são 3 níveis, né? Aquela criança com TDAH que toma medicação, aquela criança com TDAH que ele pode ter dislexia, aquela criança que ela pode ter um déficit de atenção e aquela criança que ela tem um déficit o quê? Intelectual, né? Então existem vários fatores. Então o TDAH, ele tem as comorbidades que vêm junto com ele. E essas comorbidades, que às vezes é muito complicado, porque, ele tem TDAH, tá, e o que mais? Então tem que ser o quê? Investigado. Quem vai fazer essa investigação é o quê? O especialista. Quem vai dar o diagnóstico comportamental e às vezes, muitas vezes, através de ressonância no cérebro, quem vai indicar, é o neuropediatra, o psicólogo, quem mais? O psiquiatra. E o atendimento? O atendimento, gente, é através do quê? Ele precisa de um atendimento após o diagnóstico, o médico, ele deveria colocar, ele tem TDAH, e colocar o que ele precisa ser feito dentro da sala de aula. Por exemplo, aonde ele vai sentar? Ele senta no fundo, no meio ou na frente? Pensa vocês aí, aonde que ele tem que sentar? A criança diagnosticada com TDAH? Na frente. Por quê? Porque aí ele vai ter o quê? Atenção com a voz do professor ali na frente. Ele não vai ter muitos barulhos, muitas situações que ele vai estar olhando, que ele de repente está disperso. Por exemplo, o que deveria ser uma sala reduzida de 15 a 20 crianças, uma sala silenciosa. Nossa, com tanta disciplina hoje em dia tá difícil, né?
Então, assim, é todo um contexto que deveria ser, né? Uma sala reduzida, uma sala silenciosa, até então, para conseguir o professor passar a sua parte didática. E a parte didática, como é que é? Ele não tá aprendendo. Gente, a criança com TDAH, a gente tem que fazer de que forma? Repetir, falar com calma, várias vezes, mudar o tom de voz, né? A entonação da voz, chegar para ele, olhar no olho e falar assim: você entendeu? Você tem dúvida? Perguntar de novo, falar de novo. Por exemplo, você dá uma atividade a longo prazo, uma atividade longa, que demora vários minutos, ele vai ficar disperso. Você vai dar um texto para ele, que ele vai estar fazendo, por exemplo, uma redação com 15 linhas. Quando chegar na 8ª linha, já foi. Ele perdeu o foco dele. Então tem que ser coisas que têm que ser rápidas e que tem que ter o quê? Até então, a premiação. O que é a premiação? Ele terminou, você dá uma premiação. Por exemplo, vamos fazer uma suposição. Vou fazer assim uma atividade para nota, né? Um quiz, né? Perguntas no final da aula. Olha, quem descobriu o Brasil? Aí ele vai responder, todo mundo responde. Ele respondeu. Quer dizer, você vai estar ajudando ele e você vai promover também o ensino diferenciado na sua sala de aula. Porque hoje em dia é muito chato você ficar mandando a criança copiar. Nós estamos com tecnologia, com apostila, com N situações. Então, temos que o quê? Nos reinventar didaticamente, porque eles estão inseridos. E a partir do momento que você está promovendo coisas diferenciadas na sala, você está promovendo para o seu aluno, né, com TDAH e para os demais. Uma coisa bem interessante, colocar esse adolescente, essa criança, com pessoas ou crianças ou adolescentes que eles gostam de estudar, que você vê que ele tem mais desenvoltura, então você coloca ali que ali ele vai ficar calmo, porque ele tá vendo que todo mundo tá fazendo. Ninguém tá fazendo ele ficar disperso, mas nunca deixar ele sentar no fundo, tá ok? Por exemplo, o ideal seria salas que não tivesse perto de quadra de esporte, perto de trânsito, não colocar ele perto de janela, porque ele vai perder o foco, ele vai olhar para a janela. Então tem vários fatores que você pode estar contribuindo para esse aluno. Logo que, de repente, dentro da sua instituição de ensino, não tem um projeto referente para lidar com meios e estruturas que você, professor, pode estar colaborando e ajudando com esse aluno. Vamos lá. Sintomas de crianças e adolescentes são agitação, inquietação, movimento pelo ambiente, mexer as mãos e os pés, não consegue ficar quieto, senta na cadeira, não consegue ficar sentado na cadeira, tem dificuldade de permanecer atento às atividades longas, então tem que ser coisas curtas e rápidas. Nada de fazer aquela prova cheia de... parece um texto desse tamanho, não seja objetivo, né? Porque o intuito não é você achar erros, mas sim ele ter acertos, não só ele, os outros também. Vamos lá. Atividades repetitivas, repetir atividades sempre. O que acontece? Quando você pega para um aluno que tem TDAH, você vai falar assim para ele: não tá certo, apaga. Ele vai ficar irritado. Então o intuito é o quê? Você fazer coisas que ele vai ter mais acerto e que você não precisar mandar ele apagar, né? Porque a gente tem que ver que a gente tá com uma criança num contexto que ele precisa o quê? Ele precisa ser estimulado, ele precisa ser o quê? Recompensado. Vamos recompensar com o quê? Por exemplo, tá na educação infantil, recompensa com uma massinha, recompensa com uma nota, com um elogio, com bater palma, que eles gostam. Olha, a fulana acertou, aí, todo mundo feliz. Eles gostam de incentivos, não só crianças com TDAH, todas as crianças e adolescentes. Eles gostam de incentivos. Eles gostam de ficar escondido. Não, eles não gostam. Eles gostam de incentivos, gente. A gente tem que parar e pensar. O adolescente é chatinho, né? Tá na adolescência chatinho. Não, para. Vamos fazer o nosso papel como especialista, como professor, como pedagogo, né? E exercer o nosso papel na parte da educação daquele que precisa. Porque na legislação, ele não deixa claro qual o papel nosso de professor para estar ajudando a criança com TDAH. Mas ele tá deixando claro que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a gente tem que correr atrás de conhecimentos
novos, onde vai contribuir na sua aprendizagem. E assim, outra coisa, por exemplo, a questão da estrutura da escola, né? De ter toda uma estrutura, de todo mundo falar a mesma linguagem, porque hoje em dia nós temos uma realidade muito diferenciada, que é a presença deles em sala de aula. E também a impulsividade deste aluno. É um sintoma, gente, que ele não consegue, por exemplo, ele não consegue esperar a sua vez, não ler a pergunta até o final, não responder, interromper os outros, agir sem pensar. Essa situação dele toda dentro da onde? Na sala de aula, né? É a sala dele que ele pensa que ele tem esse comportamento. Vamos lá. E aí, voltando na questão do transtorno, umas características que a gente tem que ver. A imaturidade. A criança que tem TDAH, ela tem uma imaturidade referente a um déficit de 2 a 5 anos de diferença dos demais que estão em sala de aula. Não significa que ele tenha uma deficiência intelectual. Não, ele tem uma deficiência, ele tem uma imaturidade, tá? Imaturidade intelectual. Não é deficiência. Então, a diferença dele com uma criança da mesma etapa, às vezes, a questão de idade, a diferença é menos 2 anos, menos 5 anos, tá? E também tem a questão da dopamina. A dopamina nada mais é que é uma área de o quê? De atenção. Eles têm essa deficiência de dopamina na área de o quê? Na área da habilidade da atenção. Então, por exemplo, aquela atenção que a gente tem, eu tô na sala de aula, estou falando, ele vai ficar disperso, por isso que ele tem que ficar na sua frente, né? Usar a tonação de voz, tentar, na sala de aula, por exemplo, não está cheio de imagens, excesso de imagens, que isso tira o foco e a atenção dessa criança e desse adolescente, tá? E aí também vem o quê? A autorregulação. Eles têm o quê? Eles têm uma dificuldade muito grande nessa questão de o quê? Como eu falei, da questão da cópia, o copiar. Ele vai copiar lá da lousa. Quando ele estiver terminando no meio, ele já perdeu o meio do caminho. Então, você tem uma estratégias que tem que ser uma coisa rápida. Não significa que você não vai dar o seu conteúdo didático, né? Não, você vai dar o seu conteúdo, só que você vai fazer estratégias. E essa sua estratégia vai estar ajudando quem? Os seus alunos. Você vai estar ajudando os alunos, né, que têm TDAH. Você vai incluir esse aluno, né, dentro desse contexto, e você vai promover os outros alunos com estratégias diferentes didáticas, tá ok? As avaliações. As avaliações tem que ser o quê? Objetivas, tá? Ela tem que ser o quê? Voltada com calma, pequenas, curtas. Por exemplo, quando ele chegar para você com a prova e ele te mostrar, você fala assim: olha, rever a sua prova novamente, porque alguma coisa não está certa. Ele vai voltar, ele vai rever, e aí ele vai encontrar algumas coisas que realmente deveria. E aí ele vai consertar. Você não mandou ele apagar, você falou para ele rever a prova dele. E aí você pode estar fazendo com os outros também, gente. Porque o objetivo do professor não é sabotar o aluno, é o aluno aprender. E a questão da avaliação, que é uma mensuração, que é uma coisa que às vezes um aluno ele pode ser mais auditivo, visual. Às vezes ele fazer, por exemplo, ele vai falar toda a matéria, ele não vai escrever, mas ele consegue falar. E aí tem uns que conseguem fazer o quê? O visualizar. Então, compensa esse aluno com o quê? Com trabalhos. Trabalho de campo, de observação, né? De um trabalho, por exemplo, de geografia, de história, até matemática. Todos dá para você fazer o quê? Uma didática diferenciada dentro das suas disciplinas. E fazer o quê? Trabalhos para compensar essa nota dele. E aí você vai estar o quê? Estimulando, você vai trazer estímulo para ele, porque o não estímulo para o aluno com TDAH, e seja qualquer aluno, vai trazer o quê? Frustração, um comportamento de fracasso, né? E esse comportamento de fracasso acaba se tornando um comportamento também violento. Violento que eu falo assim, de repente ele não quer ficar com os amigos perto, ele vai se tornar agressivo,
ele não vai querer falar com ninguém. E assim, essas crianças você tem que trazer para você. Isso seja para professor, coordenador, diretor, vice-diretor, TO, né? Todos eles que estão incluso dentro da escola. Trazer esse aluno para você. Não ele ele é complicado. Não, ele não é complicado. Ele tá ali para você, tá ajudando ele da melhor forma. Então, quando a gente não sabe, a gente estuda para poder estar ajudando. E essas dicas que eu tô passando para vocês, que é o quê? Estímulos. Eles precisam de quê? E quando ele leva ao fracasso dentro da sala de aula, ele vai se tornar um adolescente, gente, ansioso, ou uma criança já ansiosa. Vai ter a questão do bullying, né? Da questão do bullying. Vai ter a questão que ele vai ser reprovado seguidamente, que ele pode ter um índice muito grande de o adolescente entrar com as drogas. Então, assim, é todo um contexto que tem que ser feito preocupado com este aluno, tá ok? Então, vou deixar os slides para vocês, depois a gente bate o nosso papo aí no WhatsApp, tá ok? Então, hoje foi só falar sobre a sala de aula com alunos de TDAH.